para ele ter assim, uma participação mais frequente aqui, mas como ele tem uma agenda muito agitada, ele não pode ter esse compromisso assim, não é, mais permanente. Agora, eu quero dizer, gente, que eu tive uma semana fora, sem participar. O Lindbergh fez o programa, levou o canal aqui basicamente sozinho, com vários convidados, debateu muito essa crise na América Latina, a liberdade do presidente Lula, e hoje o Lindbergh me deu troco. Hoje quem não vai participar do programa é ele. Ele está em viagem, está em voo exatamente nessa hora, está indo a São Paulo, terá uma reunião, uma conversa com o presidente Lula. Mas, como eu passei um bocado de dias fora, eu estou aqui bastante animada, viu? E vou dizer por que a gente está começando antes, porque o nosso horário, na realidade, não é 12 horas, é 12h06. A gente começa 12h06 e, às vezes, um pouquinho atrasado em decorrência de problemas técnicos, né? Mas hoje eu quis começar antes, porque vocês estão vendo os nossos dois convidados. O Requião, senador, governador, vocês já conhecem e sabem como ele fala, e fala muito, né? E o Ismael, que é um jornalista, é o titular do blog do Ismael, um blog que não é apenas acompanhado e lido no estado do Paraná, mas no Brasil inteiro, porque é um blog polêmico, não é um blog que traz muitas notícias, às vezes até em primeira mão. Então, é alguém que também, imagino, fale bastante. Então, eu, preocupada em ter pouco espaço aqui para falar hoje, resolvi antecipar a abertura do programa, viu, gente? Para meio-dia. E a gente está aqui. Quero agradecer vocês, fazer novamente convite para vocês se inscreverem. O nosso canal vai bem, viu, gente? Mas eu preciso de mais gente aqui. A gente precisa construir esses espaços importantes, que são não só espaços da esquerda, mas o espaço do bom diálogo, do bom debate, o espaço da discussão e da busca da integração, da busca da unidade entre todos nós, não é? Então, quem não se inscreveu, se inscreva e convide amigos, companheiras, companheiros, para se inscrever conosco aqui no canal, tá certo? Então, obrigada aí pela participação e por vocês estarem conosco nesses dias todos. Vamos começar o bate-papo, viu, Requião? Eu vou começar, não com você, mas vou começar com a nossa visita, porque o Requião já é da casa. A nossa visita hoje, na realidade, é o Ismael, que, repito, além de ser jornalista, é um advogado também. E ele me falava, Requião, antes do programa, de uma questão, assim, bastante... Eu não li em lugar nenhum ainda, parece que ele já até divulgou no blog, não é, Ismael? Mas de um fato, assim, bastante inusitado, que aconteceu agora lá na minha região, lá na Amazônia, no estado do Acre. Porque eu dizia, olha, vamos falar sobre as queimadas, do crescimento absurdo, assustador, do desmatamento da Amazônia. Aí ele me contou esse caso. Vamos começar assim? Vamos, Requião, com o Ismael falando sobre esse caso que aconteceu no estado do Acre, que envolve o Moro, o governador Gladson Camelli, o senador Petecão. O que aconteceu, hein, Ismael? Como diria o Melanchon, secretivo lá. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Requião. É uma satisfação estar aqui no canal à esquerda. Eu acompanho sempre que posso. Quero dizer, antes, um reparo que falta a minha titulação de advogado, embora eu esteja concluindo o bacharelado, né? Então, ainda falta mais uma etapa da OAB, passar na segunda fase. Mas, enfim, estou me caminhando para ter a graduação de advogado também. Sobre essa questão do Acre, teve uma reunião do Moro e dos políticos do Acre, lá na região Rio Branco, e estavam viajando daí para Cruzeiro do Sul, onde tem uma base militar das Forças Armadas. Só que o avião não conseguia descer. E a tripulação, que tinha lá o Petecão, o governador, o secretariado, os caras entraram em pânico, em apuros, né? Porque o avião podia cair a qualquer momento. E daí o pessoal conta que teve um dos tripulantes com frouxos intestinais. Caganeira mesmo, né, Requião? A tradicional caganeira. E o cheiro era tão forte, né? Mas só que ninguém passou a recibo. Ninguém perguntou quem foi o autor. Enfim, isso é um pouco o que ocorreu ontem lá na tua região, Vanessa. Você falou que ia falar sobre a Amazônia, então, mas é um fato que ocorreu ontem, lá na região lá do Acre, na selva Amazônia.
Olha, veja, isso é comum acontecer, porque as pessoas que não conhecem a região, não são de lá... O frouxo intestinal é comum? Não, frouxo intestinal não. O que é comum é esses problemas com aviões, porque a gente se locomove lá em aviões muito pequenos, né? Não porque, por exemplo, eles poderiam estar num avião maior, talvez até mais seguro, mas os aeroportos, que a maioria são aeroportos que não têm licença legal para funcionar, mas são os aeroportos que têm, e as pistas que tem nas cidades do interior, não é? Então, é comum acontecer esse problema, mas não isso exatamente, o problema de pane. Eu mesmo já passei por vários problemas, por vários apertos como esse, né? Agora, eu acho o seguinte, que esse fato, um fato inusitado, imagina, eu queria ver a cara do Moro, eu queria ver a cara... O Gladson eu conheço mais, assim como o Requião, imagina que ele deve ter... o Gladson é uma pessoa, deve ter morrido de rir, mas a cara do Moro eu gostaria muito de ver. Agora, eu acho que é importante destacar dessa ida dele, primeiro, essa divulgação do PRODES, né? Tanto que o ministro Salles, o ministro do Meio Ambiente, ele estava presente na hora da divulgação dos dados. E olha só, ele que, juntamente com o Bolsonaro, quando o INPE, né, o Instituto de Pesquisas Aeroespaciais, já divulgava os dados do crescimento do desmatamento, eles diziam que não, que aquilo era errado, que aquilo era para desgastar o governo, que nada daquilo estava acontecendo. E agora o dado vem mostrando que houve um crescimento de 30% quase no desmatamento da Amazônia, o que é muito grave. Aí o ministro Salles diz, sabe o quê? Que isso é fruto da economia ilegal da região. E problema que vem de governos anteriores. Tenha paciência, né? É caso de piada. Porque não, eles querem... Que a floresta queima sozinha. Não, fazem piada com coisa séria. Veja bem aí, olha, quem é que estava no avião? O Moro, o governador Gladson Cabelli, senador Petecão, e não sei mais quem estava. Mas veja, essas figuras, ao lado do ministro Salles e do presidente Bolsonaro, tem toda a responsabilidade pelo aumento do desmatamento. Quem não lembra daquele vídeo do governador do Acre, né, do Gladson Cabelli, dizendo o seguinte: vocês podem fazer o que tiver que fazer, ninguém mais vai ser multado aqui, não paguem as multas ambientais, ou seja, isso não é um estímulo às queimadas, né? O que é extremamente grave, né? Então, eles têm responsabilidade por isso. Mas, Requião, você quer falar sobre isso? Sobre o aumento, agora a confirmação do dado do aumento das queimadas e do desmatamento da região amazônica? Sem dúvida, Vanessa, sem dúvida. Mas, em primeiro lugar, eu não me preocupo com o pânico provocando essa incontinência digestiva em qualquer um deles. Não é esse o problema. O problema é a visão neoliberal que coloca a possibilidade fortuita do lucro acima de qualquer coisa. Não é o problema, Requião, porque você não estava no voo, né? Estão defendendo as queimadas, a derrubada da mata, se preocupando apenas com a possibilidade do pequeno lucro do infrator. Eles não se incomodam com o futuro da população, eles não se incomodam com os salários da população, a aposentadoria e com o futuro do planeta. Eles estão jogando o jogo pesado do liberalismo econômico na sua acepção mais ampla. Este é o problema básico. Eles são discípulos de Mamon, eles servem ao dinheiro e não a Deus e não ao povo. É um bando enlouquecido de fanáticos que toma conta do governo e dirige as políticas nacionais. Nós precisamos esclarecer isso. Agora, a incontinência digestiva do Moro, do Cabelli ou de outros é de menor importância. É um problema deles. O problema nosso é que eles estão agredindo a população e prejudicando o planeta, a sobrevivência do próprio homem na Terra, com políticas absolutamente inconsequentes de um fanatismo que não tem nenhum sentido nesse momento. É isso aí, viu? É isso aí. Eu acho, Requião, que esse é um problema grave, porque, afinal de contas, esse pessoal eles nem acreditam no aquecimento global. Isso é uma barbaridade. A gente viu hoje cedo nos noticiários imagens que vieram lá da Austrália, né? A queimada, né, que cresce naquele país, e lá tanto os governantes como a população sabem que aquilo ocorre em decorrência das mudanças climáticas. Exatamente. Preocupado. Exatamente. Esses idiotas, em nome do liberalismo,
da liberdade do proprietário de um pedaço de terra fazer com ela o que quiser, sem se preocupar com o futuro da humanidade na terra e com o bem-estar dos trabalhadores, essa liberdade, esse liberalismo econômico está dirigindo o país. E é essa que tem que ser a nossa preocupação. Para não ter um ministro do meio ambiente, ter um porra louca a dizer asneira em cima de asneira. E respeitado pela mídia. A dificuldade é essa. A dificuldade eu quero que no Brasil hoje a mídia detesta o Bolsonaro. Não gosta das asneiras que ele diz, não gosta da forma que ele se veste, não gosta da sua incongruência filosófica absoluta, mas está a favor do Guedes e do liberalismo econômico e desta boçalidade toda que destrói direito dos trabalhadores e destrói a natureza. É esse o eixo de todo o processo que tem que desaguar numa frente única, ampla, de oposição, como tivemos no passado à frente do PMDB. Frente contra o liberalismo, a boçalidade, o fundamentalismo religioso que ultrapassa a regressão de 100 anos atrás. Aí que nós estamos. Agora, quanto a incontinência digestiva do Moro, do Cameli ou do outro senador, não tem para mim nenhuma importância. Agora, a incontinência, viu, Ismael? A incontinência não foi digestiva, ela foi intestinal. Aliás, o governo a própria incontinência. Esse governo, viu, o Requião? Eu concordo com você, quero dizer que essa sua análise é perfeita. É claro que em 10 meses de governo do Bolsonaro, ele se indispôs com todos os setores nacionais, com a imprensa, com o Poder Judiciário, com o setor produtivo, tudo. Mas por que eles ainda apoiam e mantêm o Bolsonaro no poder? Por conta disso que você falou, Ricardo. É um programa econômico, neoliberal. Diga, Ismael. Eu só queria pedir licença para o Requião e para você para discordar só em parte do discurso do Requião. Não tem importância o frouxo intestinal no voo cheiroso para quem não estava lá. Agora, para quem estava lá, fez a diferença, sim. Mas eu concordo completamente com o discurso do Requião. É um projeto neoliberal, ele acaba com os sonhos, acaba com a vida das pessoas, destrói famílias. O desemprego, 13 milhões de desempregados de carteira assinada. Mas se somados com os 40 milhões de precarizados, são mais de 50 milhões, 53 milhões de desempregados. É a maior taxa de desemprego do planeta. Em nenhum lugar do mundo teve uma taxa de desemprego tão significante. Nem na Espanha, no auge do neoliberalismo dos anos 90, chegou a tanto. Falava-se na época em 25% da população economicamente ativa desempregada lá na Espanha. Veja, nós estamos falando em metade, 50%. É um crime, né? E agora, todos os índices, como a gente falava antes, Vanessa, todos os índices econômicos estão caindo, mesmo com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, né? O dólar disparando, a classe média sem poder ir para Miami, agora fica batendo continência para a estátua da Liberdade lá na Havan, lá para o velho da Havan. Olha só a que situação chegamos, né? Então, é o seguinte, de fato, o frouxo intestinal ali no avião acaba sendo fichinha, perto desse desmando, né, que o Bolsonaro tem feito, né, na economia, o estrago que o Paulo Guedes tem feito. E quero dizer o seguinte, a minha impressão é que essa turma, a Globo da Vida, o Estadão, a própria Folha, todos os jornalões, eles estão em conluio com o Bolsonaro na questão econômica. E estão cheirando tão mal quanto o liberalismo econômico. O liberalismo econômico cheira mal. É a submissão do homem a Mamon. É o que diz a Bíblia, não é? Não podeis servir a dois senhores. E Mamon é uma palavra que em hebraico significa dinheiro. Eles estão a serviço do dinheiro, do lucro imediato. Eles não respeitam Deus e não respeitam o povo. Como diz o Lula por aí, é uma espécie de um quadrilho, uma formação de quadrilha que toma conta do Brasil
desrespeitando a possibilidade de respeito ao trabalho e a felicidade dos brasileiros, principalmente dos trabalhadores mais simples. É uma canalhada, Ismael. E ela cheira mal. Eu queria perguntar para vocês, viu? Nós já temos aqui uma participação do Cláudio Alves, do nosso Superchat, que sempre está conosco. Obrigada aí, viu, Cláudio? Ele pergunta, e eu passo essa pergunta para vocês, se vocês acham que a queda, que tem sido uma queda frequente na aprovação do Bolsonaro, se isso também não deve arrastar essa centro-direita, que também ajuda o Bolsonaro a aplicar essa política desastrosa neoliberal, né? Se essa queda do Bolsonaro também pode arrastar o centro-direita para o fundo do poço. Vocês acham isso? Olha, não, Vanessa. Também acho que não. Porque eles estão se instrumentalizando para assumir uma oposição a eles mesmos. Você veja, por exemplo, o Frota, que eu li na internet, no Google, e algumas informações através do Wi-Fi, que é neto do general Frota, aquele famoso que tentou fazer um golpe, onde o Augusto Heleno era o oficial de gabinete, o ajudante de ordens, lá atrás. Esse sujeito está fazendo críticas pesadíssimas ao Bolsonaro, mas não críticas pesadíssimas à escravização do trabalhador, ao fim da aposentadoria, à detonação da soberania brasileira, ao fim do Brasil como pátria e nação importante no mundo. Ele está criticando o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que ia nomear o Magno Malta, mas não nomeou. E uma parte dos blogueiros de esquerda ainda dá guarida a isso, viabilizando a repetição, como se essa fosse uma guerra interna. Não é guerra interna. Eles estão tentando tomar o discurso de uma parte da oposição. E isso é rigorosamente inaceitável. Nós não somos oposição à maneira com que o Bolsonaro se veste, à má formação intelectual, que não foi provavelmente culpa dele, culpa do pai, da mãe, do ensino que o colocou inicialmente nas escolas e da própria escola de formação de oficiais do Exército, a nossa famosa escola de formação de oficiais do Exército, que formou essa loucura que é o Bolsonaro, que era no passado. Ele foi expulso do Exército porque era um porra louca e hoje é presidente da República do Brasil. Mas não é esta figura do Bolsonaro que está causando horror à Globo. A Globo está sustentando toda a política do Guedes. Ela apoia abertamente o liberalismo econômico, a desvalorização do trabalho. Então, nós não podemos nos perder com essas bobagens do Bolsonaro. Nós temos que nos preocupar com o que estão fazendo com o país. E é por isso que eu digo, nós temos que ter uma frente única, ampla, formada nisso, onde só não podem participar os liberais, Exato. que defendem a prevalência do dinheiro sobre Deus e sobre a vida das pessoas. Os bíblicos discípulos de Mamon têm que ser afastados do governo. O governo tem que ser um governo que, num país como o Brasil, se fundamente basicamente na ética cristã e no respeito ao trabalhador e a nossa importância no mundo. Nós não somos país aderente ao belicismo dos Estados Unidos, nós somos moderados, nós somos moderadores de crises e nós estamos entrando nisso de uma maneira doida. Bloqueio a Cuba, bloqueio ao Chile, bloqueio à Bolívia, não tem cabimento isso. Esse é o problema. E a nossa frente hoje, na minha opinião, Vanessa, ela tem, em relação ao Lula, que defender a anulação de todos os processos. É claro, isso é evidente que é um tema básico para toda a nossa oposição. O referendo revogatório, né, Requião? Em segundo lugar, ser uma frente de oposição ao liberalismo econômico. A frente tem que dizer não, tem que apoiar o referendo revogatório de todas as maluquices desse governo. Nós não podemos nos perder numa frente fracionada por opiniões de partidos. Então, de repente, um determinado partido, por maior que seja, lança um programa para a frente que é uma reforma do liberalismo econômico, algumas mudanças. Programa que pode ser feito pelo Meirelles, pelo Joaquim Levy, pelo Marcos de Lisboa. Não é por aí.
a questão da definição dos rumos definitivos do Brasil tem que ser discutida. Aí sim, pelos partidos e discutida eleitoralmente no espaço democrático, depois que o liberalismo econômico for defenestrado do governo. É o exemplo que nos dá Portugal. Portugal é uma frente contra o liberalismo econômico, é uma frente que apoia reivindicações básicas dos trabalhadores de emprego, aumentando inclusive o salário dos trabalhadores e dos aposentados e investindo mesmo deficitariamente para retomar o crescimento econômico através da possibilidade do Estado investir. Numa crise econômica, Vanessa, só o Estado pode investir, porque o Estado tem a preocupação com o bem-estar da população e não imagina retornos de capital imediatos. Só o Estado investe socialmente. As empresas privadas só investem para ter um grande lucro. E daí é o erro básico do liberalismo econômico, que já desgraçou com a Europa, que evita que a Merkel consiga governar decentemente a Alemanha, que provoca uma crise brutal na Espanha, mas que se diferencia em Portugal, porque Portugal estabeleceu um plano contra o liberalismo econômico. Agora, se nós formos discutir concertos da Revolução Liberal que desemprega e sacrifica o trabalho, nós não vamos construir frente alguma. Então, é essa a advertência que eu estou fazendo. Sim, os partidos têm que se debruçar internamente e construir os seus programas. Mas eles, na frente, não podem se colocar com programas específicos, porque vão se confrontar com programas de outras correntes de opinião, outras visões filosóficas, outras opiniões econômicas. E isto divide. E enquanto isto divide a oposição, o governo conta com toda a mídia, Rede Globo, SBT, Bandeirantes, as estações de comunicação televisiva e com a máquina do Estado, comprando parlamentares, comprando opiniões, subvencionando rádios e jornalecos no Brasil inteiro. Ou nós temos unidade, e essa unidade tem que ser construída desta forma ampla, ou nós estamos anunciando uma próxima derrota eleitoral com a imaginação de hegemonia de algum partido, que é fundamental na construção da frente, mas que não pode construir um programa diferente do programa que une o Brasil. Isso aí, concordo, eu gostaria também de pegar nessa toada. Primeiro é um governo diabólico, esse governo que se diz pentecostal, mas não, ele está mais para diabólico, para estar massacrando o povo, tirando direito, que incita a violência, o uso de armas, que é contra as minorias, enfim, e ataca os direitos sociais e constitucionais dos cidadãos. Isso não é um governo que pode, como diz o Requião, se lhe invoca uma mão, né, Deus nem diabo, mas eu quero dizer o seguinte, que é um governo diabólico que ele faz. Eu acho que sim, tem que ter uma frente, concordo com o Requião, uma frente que expresse todo esse sentimento de perda, esse sentimento de traição nacional, esse sentimento de que o governo ele é um vendilhão que está doando nossas empresas, nossas riquezas, para não sabe quem, que está destruindo a floresta amazônica, que está dando licença para matar índios, para desmatar, tirar a madeira, para tirar o ouro, o minério, né, das florestas, enfim. É um governo que lesa a pátria. Então, é fundamental que façamos um esforço frentista. E a frente, como diz o Manuel Castel, em recente palestra, ele disse, olha, os movimentos sociais têm a sua parte, que é a emergência, né? Que é justamente esses ataques emergenciais. Tem que defender, tem que ir para a rua. É o caso da MST, dos sem-tetos, né, dos sindicatos, dos petroleiros, enfim, dos professores, para que a gente possa juntar ali na frente com os partidos. Os partidos, sim, eles disputam o poder. E aí eu concordo com o Requião. O momento agora é essa frente nacional pela soberania em defesa da nação, que está sendo aviltada, que está sendo atacada de qualquer forma. O
que a gente vê por aí, na Folha, que muita gente aplaude, até na Globo, é perfumaria, é para distrair o público, né, do principal. Porque no principal, a velha mídia golpista está junto com o Bolsonaro. No que é essencial, a Globo, a Folha, o Estadão, estão juntos com o Bolsonaro, que é para retirar direitos da população, escravizar o povo, né? Então, isso está muito nítido, né? Não precisa nem desenhar. O que falta, no entanto, é mais ação. Isso que o Requião está pedindo, né? É a gente se desprender de algumas questões, até mesmo ideológicas, no primeiro momento, para fazer essa discussão mais de fundo, mais estratégica, mais de nação. Por isso eu concordo com o Requião, que é o presidente da Frente Nacional pela Soberania, e eu acho que os partidos deveriam pensar um pouco mais nisso, fazer uma reflexão sobre isso, né, talvez tática, né, para atingir o objetivo estratégico, né, que é, primeiro, assegurar a nação, que continue existindo, que o Brasil continue existindo enquanto nação, e também para disputar o poder, né? Então, acho que eu estou de acordo e tem meu apoio, Requião. Claro, agora deixa eu ver o Requião. Claro, Vanessa. Eu acho que a posição minha é a sua, é a do Ismael. Sim. Que nós somos a favor do Brasil. Sim. Nós não estamos nos preocupando com quem vai ser candidato à presidência da República. Nós queremos derrubar um regime e uma legislação que foi interiorizada no sistema jurídico brasileiro, que prejudica o Brasil como pátria, como nação, prejudica os trabalhadores, os direitos e impede o desenvolvimento com essa loucura de crescer com dinheiro de fora, oferecendo uma mão de obra semi-escravizada para os investidores de fora do Brasil. Isso é uma loucura. Eu não estou preocupado com quem vai ser presidente da República, quem vai ser candidato. Os partidos devem se colocar numa posição contra o liberalismo econômico. Não é contra o Bolsonaro, discutir se o Bolsonaro anda de sandália. O nível de fraqueza intelectual do Bolsonaro não me interessa. Me interessa que o nosso país está sendo soterrado numa visão do liberalismo econômico. Quem vai ser candidato a presidente na próxima, não sei. Os partidos, sim. Eles interiormente devem elaborar programas partidários. Mas não venham para frente com essas delimitações, porque elas são motivos para dividir. No passado foi assim. Lembra? MDB, você sabe por quê. Não havia um programa de governo do PMDB. Faltou esse programa depois que a ditadura caiu, que nós derrotamos a ditadura militar. Mas nós não teríamos nunca unidade suficiente para conseguir o sucesso que nós tivemos com a derrubada da ditadura militar no Brasil se estivéssemos divididos em candidatos, em frente, em proposta. O Ciro, eu não falo com o PT, de repente o PT, não, nós não fazemos autocrítica. Não precisa fazer autocrítica pública nenhuma, tem que entender aonde errou, consertar isso e, na minha opinião, entrar com tudo nesta frente sem preocupação hegemônica. Ao mesmo tempo, não descurando de construir internamente o partido, a sua visão econômica, a sua visão política. Mas na frente, não. Frente é contra o liberalismo econômico e hoje uma das unidades de discurso é a anulação de todos os processos contra o Lula. Nós não podemos falar em democracia assumindo e admitindo o Moro conversando com o Guedes 4, 5, 6 vezes durante o processo eleitoral para derrotar o Partido dos Trabalhadores. Agora, o Partido dos Trabalhadores tem os seus acertos, e nós sabemos que foram importantes, e tem os seus erros. E eu e você, mais a Gleisi e o Lindbergh, assumimos a condição de criticar o que tinha que ser criticado, na forma oportuna. Não é o momento agora. O momento agora é de unidade contra o liberalismo econômico e a favor da anulação dos processos contra o Lula. Mas não venham aí novamente querer colocar estrelas ungidas para ser candidato a presidente. É o Ciro, é o Haddad, é o fulano, é o ciclano, é o belano. Pode ser qualquer um deles. Mas primeiro eles têm que mostrar de que lado estão, lutando pelo país, pela soberania e pela derrubada do liberalismo econômico.
É fundamental isso. O resto é a receita para uma derrota na próxima eleição. Quando tem um governo com Globo, SBT, Bandeirante, isso tudo junto, mas a máquina, o orçamento, o dinheiro e o despudor absoluto na manipulação do Congresso Nacional e dos partidos. Fortalecer internamente os partidos, mas nenhum partido será forte antes de derrubarmos o regime liberal. Mas viu, Requião e Ismael, e vocês que estão aqui nos acompanhando, eu quero dizer que agora está todo mundo entendendo por que a gente começou o programa antes. Eu disse que eu ia ter pouco espaço para falar, porque eu estou aqui diante de duas figuras que falam, mas eu quero dizer que concordo com vocês, viu? Concordo plenamente, acho que nós três aqui estamos tendo uma opinião, assim, uníssona em relação a gente, primeiro, ter claro qual a prioridade. E a prioridade hoje não é ficar criticando o Bolsonaro pelas bobagens que ele diz. Não, a prioridade é combater essa política neoliberal, primeiro. E o segundo, que nós só teremos alguma chance se a gente conseguir formar uma frente ampla, uma frente anti-neoliberalismo. Então, acho que isso está todo mundo claro. E aí, só lembrando, quem que começou esse debate foi o Cláudio Alves, que, aliás, ele volta aqui, fazendo uma outra pergunta. O Cláudio Alves e todos nós dissemos que não, porque ele perguntou o seguinte, será que o centro-direita vai afundar com o Bolsonaro? Vocês dois começaram dizendo que não. E claro que não, porque o que eles estão fazendo? O Requião deu o exemplo do Frota. Eles estão tentando ser alternativa ao Bolsonaro. Que alternativa? Alternativa do governador de São Paulo, alternativa daquele Luciano Huck, alternativa neoliberal que não nos interessa. Então, do nosso lado... O neoliberalismo com líderes bem vestidos e bem educados. Exatamente. Capazes de saber colocar o talher na mesa. Exatamente. Dispostos a massacrar o trabalhador. E aí, mas só antes de você falar, Ismael, aí ele volta aqui, o Cláudio Alves, dizendo o seguinte, que a gente precisa explicar para o povo que tanto a centro-esquerda como a extrema-direita tem os mesmos objetivos. É verdade, que apesar do caos que o Brasil vive, apesar dessas barbaridades do governo Bolsonaro, você veja, ele saiu do partido que o elegeu presidente da República, está criando um outro partido, porque não tem lugar para ele em lugar nenhum. Os próprios aliados já começam a fazer oposição. Agora, oposição, como diz o Requião, oposição a forma e não ao conteúdo, a forma do Bolsonaro e do conteúdo. Então, veja, eles têm exatamente esse objetivo, que é avançar na política econômica. E aí, eu quero, viu, Ismael e Requião, eu quero, dentro desse eixo, mas antes disso, agradecer as pessoas e dizer que tem muita gente falando de ti aqui, viu, Requião? Muita gente falando do seu papel, do papel que você cumpre na defesa da democracia, dos direitos, denunciando esse ataque à soberania. Está aqui o Judson, manda um grande abraço para você e dizendo que esse abraço ele está mandando no dia da bandeira nacional. Também sobre você, Ismael. Aqui dizendo o seguinte, que bom, Elisete, que bom ver o Ismael pela segunda vez, porque assistindo você ao vivo, porque ele lê muito o seu blog, mas ele assiste pouco. Obrigado. É isso aí. Então, veja, eu quero, dentro dessa linha, fazer com que a gente comece a debater aqui essa situação econômica do Brasil. Porque essas últimas notícias, elas são estarrecedoras. E a mídia, como diz o Requião, a mídia trata isso como se fosse uma questão normal. Não é normal. O dólar, ele chegou ao maior valor, ou seja, a maior cotação aqui no nosso território de toda a história. De toda a história. O Paraná ontem esteve a 4,34 no Paraná. Eu recebi aqui, recebi prints, Requião, de pessoas que buscaram comprar dólar e era 4,48, 4,43, prints mostrando isso. Mas, além disso, há um outro dado. Nós tivemos a maior saída de dólar do Brasil desde 1999, ou seja, de 20 anos. A maior saída de dólar, e isso mostra que a nossa economia está no espangalho, não é? Vamos falar sobre isso? Um governo que anuncia a recuperação econômica do Brasil com capital externo. O capital, ao invés de entrar, está saindo. Então, você veja, nós estamos numa crise pesada, e essa crise tem que ser combatida e interrompida, não pelos hábitos pessoais do presidente da República e do seu entorno,
mas pela proposta que nunca foi discutida, porque foi colocada através do Guedes. Quem manda no Brasil, Vanessa? Eu vejo o pessoal falar, o Evo Morales não podia ser presidente porque estava no poder desde 2005. Mas a Thatcher esteve muito mais, o Putin está há 20 anos. Na verdade, quem está no poder no Brasil é o Banco Central, que procede como se tivesse independência, mesmo não tendo legalmente. Mas o Renan já propôs a independência do Banco Central e agora, de novo, discute a independência do Banco Central. Quem manda no Brasil há muitos anos é o capital financeiro, é o capital vadio, é o dinheiro dos banqueiros internos e externos, é mamão, é o dinheiro se sobrepondo às pessoas, à felicidade e à vida dos trabalhadores. Se apropriam, inclusive, da criação intelectual, com patentes, e vão, à medida em que o mundo avança tecnologicamente, na robotização e na tecnologia mais sofisticada, num caminho completamente errado, desempregando trabalhadores. Enquanto, por exemplo, na Alemanha, o setor mais sofisticado tecnologicamente, que é o setor de informática e bancário, por exemplo, está reduzindo a carga horária dos trabalhadores para 30 horas, para conseguir colocar mais gente trabalhando e não destruir o mercado de consumo dos países. Mas não, o capital se apropria do avanço tecnológico para escravizar mais pessoas, negar trabalho às pessoas e conseguir acumular cada vez mais renda, fundamentalmente à custa da dívida pública dos países. Minha gente, temos que enfrentar isso e não nos deem o que resolve isso. É o nome de A, B ou C. É uma proposta bem estruturada, mas, em primeiro lugar, é o referendo revogatório e a derrogação de todos os absurdos votados por esse governo. E o partido que disser que não está interessado nisso, que tem um programa para consertar a moda do Meirelles, do Joaquim Levy ou desses caras que estão mandando hoje aí, que me desculpe, ele está fora da frente e está fazendo o jogo contra a soberania e contra o trabalho. Eu vou aproveitar que deixa para falar aqui, senão eu não consigo falar aqui. Mas qual é a questão? Voltando ao assunto do Cláudio, né? Cláudio Alves. Cláudio Alves pergunta o seguinte: se a extrema-direita pode derrubar o Bolsonaro? Não, não acho. Eles são complementares. Quem pode derrubar o Bolsonaro? Quem pode derrubar o Bolsonaro? Essa frente que o Requião está falando, né? Mas agora eu até gostaria de sugerir ao Requião, à Vanessa, ao Lindbergh, que pense nessa questão dos precarizados, nos desempregados, porque eles não se sentem representados por ninguém, não se sentem representados pelos partidos, os sindicatos não o representam porque é somente quem está na ativa, quem está empregado. Então você tem lá uma massa de 50 milhões, 53 milhões de brasileiros, homens e mulheres, juventude, que não se sentem representados. Então acho que é fundamental que atinja e toque o coração dessa massa de pessoas que estão sem perspectiva, né? Agora, quanto ao Bolsonaro, é tudo isso que vocês falaram e um pouco mais. A chegada do Bolsonaro ao poder não é de jeito nenhum a chegada dos militares, é a chegada do lumpizinato, né, ao governo central, ao poder, né? E é um povo que não tem perspectiva social, né? Ele vive um dia para o almoço para comer a janta, né? Então não tem uma noção de sociedade, uma noção de estratégia de desenvolvimento do outro, da solidariedade. Então eu não espero absolutamente nada do Bolsonaro, não tem como sair algo disso. A tendência é piorar cada vez mais. É isso que nós estamos vendo, né? O Bolsonaro está afundando, está quebrando o Brasil, está desempregando milhões, está jogando milhões na miséria absoluta para beneficiar os bancos, a banca, e para permanecer mais 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses, porque essa é a chantagem. Funcionou com o Temer. Da mesma forma que é uma bobagem total esse discurso. Não, vamos participar de uma frente, mas sem o PT. Sem o PT eu não converto mais. Sem o PT,
sem esta ligação com um partido que sente o sentimento e o sofrimento dos trabalhadores, vai se aliar com quem? Será uma frente de centro-direita. Vai se aliar com o Guedes, com o Rômulo Maia e com esse pessoal todo que faz política em próprio benefício e que não tem nada a ver com os trabalhadores, que não se identificam com os trabalhadores. A frente tem que ser ampla, ela não pode cair na armadilha da hegemonização e de um discurso específico dentro de um partido. Não, a minha proposta é outra. É o seguinte, é que uma frente tente reunir essa turma que não se sente representada, junto com o PT, junto com o Ciro Gomes, junto com todo mundo. Então, eu não excluo ninguém. É todo mundo junto e misturado, entendeu? Não tem essa conversa. Eu acho que o limite é o programa. O limite, o que deve definir quem participa ou não da frente é um programa que tem que ser comumente acertado. É isso, nós não podemos mais... E o programa inicial é o programa amplo, como a Geringonça em Portugal, claro, contra o liberalismo econômico. Senão, nós vamos ter uma visão keynesiana mais à esquerda, uma visão keynesiana mais à direita. Nós temos o exemplo da Alemanha, nós temos o exemplo do New Deal nos Estados Unidos, nós temos propostas que querem remediar a exploração, dar alguma caridade para o trabalhador e não reconhecer direitos ao trabalho. A frente tem que ser ampla dessa forma. Ela não pode ter liberal. Ela não pode ter o cara que quer aviltar o trabalho, que acha que o dinheiro é mais importante que as pessoas. São os discípulos de Mamon. Mamon, na Bíblia, não é o diabo. É uma palavra hebraica que quer dizer dinheiro. Mas cá entre nós, Vanessa e Ismael, aqui no Brasil, Mamon é o capeta, né? É uma vergonha. Olha aqui, ó. Que fazer com os trabalhadores. E aqui, veja, aqui no nosso chat, está entrando aqui a Ana Lúcia, porque aqui entra muita gente, entra muito robô que vem aqui, entra aqui para esculhambar a gente. Agora tem muita gente também que entra aqui e que não pensa, Requião Ismael, exatamente como nós. Eu acho que com essas pessoas nós precisamos debater. Está aqui a Ana Lúcia Chaves. A Ana Lúcia Chaves, ela diz o seguinte, que nós da esquerda, é que deveríamos ter vergonha na cara, porque quem quebrou o Brasil foi a esquerda, em mais de 8 trilhões de reais, e que a esquerda é, ou seja, culpada de tudo. Ou seja, essa Ana Lúcia, ela repete aquele velho discurso do Bolsonaro, que, aliás, usou agora na queimada da Amazônia, para explicar o aumento do desmatamento. Ele disse, isso é culpa do governo passado. É o que o Bolsonaro diz, é que o Temer dizia, a culpa é do governo anterior. Que culpa do governo anterior? Que nada. O Brasil vivia uma crise econômica, vivia, mas nós já podíamos ter superado a crise. De que forma? Só um minuto, Ismael. Superado a crise com uma proposta e uma saída diferente dessa neoliberal. Como disse o Requião, fazer o que Portugal está fazendo. O que Portugal está fazendo, injetando dinheiro na economia, o Estado investindo em moradia popular e estradas, gerando emprego, exatamente. Então, Ana Lúcia, veja, eles é que afundaram e estão afundando cada vez mais o Brasil. Eles. O que eles diziam? Não, com o Bolsonaro, em um ano, e quem previu isso, eu vou mostrar aqui, quem fez essa previsão foi exatamente o Infomoney. Todos previram o seguinte, não, com o Bolsonaro no poder, o dólar vai chegar a 2 e pouco, no máximo a 3. Está aí o dólar batendo recorde, gente. Isso é fruto do quê? Do desequilíbrio da economia. Primeiro que ele não resolve um problema interno e ainda espanta o capital. E quem mandava no Brasil, Vanessa, era o Banco Central. O governo que nós participamos, inclusive contestando muitas coisas, nós nunca fomos passivos com aquilo que nos parecia ser erros do governo. Claro. Tinha políticas sociais, políticas compensatórias magníficas, claro. Mas o comando estava no Banco Central. A ditadura é a ditadura dos banqueiros que estavam mandando sempre. Era o capital financeiro dominando o Brasil. O lucro dos bancos sempre foi fantástico e agora não é fantástico, é extraordinário, é absolutamente incrível. É essa gente que tem que sair do poder. Claro que nós precisamos do capital para montar uma fábrica, dar emprego, viabilizar o avanço e o crescimento da tecnologia, mas não para escravizar populações
se apropriando, inclusive, do conhecimento técnico para desempregar e colocar os mais pobres no desespero? São discípulos de Mamon. Essa crítica é feita desde a Bíblia. Inclusive, a Bíblia é anterior à Bíblia de Constantino. Eu gostaria de fazer uma... Vai, Ismael, vai. Vamos lá. Em 2013, a burguesia, sobretudo a paulistana, ela viu a necessidade de fazer um ajuste. E, para fazer o ajuste, precisava remover a Dilma e o PT, por conta dessas medidas compensatórias e algum tipo de proteção ao trabalho. E a movimentação toda ela foi nesse sentido, de tirar. Então, a burguesia ela aproveitou o impeachment para fazer esse ajuste, dar a legalidade desse ajuste, né? E, na sequência, jogou milhares de técnicos e engenheiros para a uberização, que é o cara que sempre teve um emprego, na época, um pleno emprego do PT, e acabou indo para o Uber, depois do golpe de 16. Eles colocam a culpa na conta do PT. Isso a mídia manipulou com maestria, né, com requinte, né? Mas é um pouco isso, a impressão, isso que o pessoal fala aí no teu chat, aí, de que é a culpa do PT, que é a culpa do PT, é um pouco isso, né? A oportunidade que teve a burguesia de colocar o seu ajuste, né, na conta do PT, da Dilma e do Lula. Então, quer dizer, é um misto de canalice com filha da putice. Claro. Né? As duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque... A culpa do PT foi sustentar o poder financeiro no Banco Central. A culpa do PT não foi a política compensatória, não foi a inclusão dos mais pobres nas universidades, no sistema de transporte, no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Concordo plenamente. Foi sustentar os banqueiros. Concordo plenamente, Raquel. Você está coberto de razão. Então, esse pessoal que foi precarizado, desde que eu estou insistindo, desde o início desse programa, dos 53 milhões, né? Esse pessoal coloca a conta para Dilma, para o Lula e para o PT, erroneamente. A conta é deles, né? A conta é deles. É os mesmos interesses que comandam. O Temer com a ponte para o futuro era o Meirelles, agora não temos a ponte para o futuro, mas temos o projeto do Guedes, que é uma verdadeira loucura, é um alucinado, é um fanático do liberalismo econômico, acha que tem que sobreviver o mais forte. O mais forte é quem tiver dinheiro na mão, for filho de uma família rica, herdeiro de fortunas, ou for representante do capital hegemônico de alguns países que não são nossos, que não têm o nosso grau de desenvolvimento, ainda tem muito mais. Como, eu concordo com você, Raquel, que o PT tem culpa por flertar com esse pessoal aí, do Meirelles, Joaquim Levy. Concordo plenamente, que facilitou o ambiente, né? Para tudo isso que a gente sabe. Tem alguns erros também, claro que tem erros, senão concordo plenamente. Mas o PT, me desculpa a franqueza, eu sou do PMDB. Eu sou fundador do PMDB do Paraná e sou filiado número 1. Mas eu não sou idiota a ponto de não reconhecer que o Partido dos Trabalhadores, com todas as suas mazelas, os seus erros, que deve ser objeto de uma crítica interna, não uma crítica para desmoralizar a legenda, tem identidade com os trabalhadores num nível que nenhum outro partido tem no Brasil. O PT sente o sofrimento dos trabalhadores. O PT tem trabalhador na sua base. Agora, o Congresso Nacional não tem trabalhador. São elites ou pessoas que se julgam ideologicamente como parte de uma elite que não pertence. Se veja, pelo amor de Deus, o meu partido como tem votado, o PMDB. O PMDB está votando com o Bolsonaro. O Temer disse outro dia que o Bolsonaro vai muito bem. É uma loucura isso ou não é uma loucura? Então, nós temos que esquecer. Eu não tenho interesse em dizer desaforo pessoal pro Deltan Dallagnol, que, na minha opinião, é um bobalhão, ou pro Sérgio Moro, mas pelo que eles representam, eles são instrumentos de uma proposta política que não dá certo. O nosso lado, nós somos esquerda, porque esquerda é fraternidade, esquerda é identidade com as pessoas mais pobres. Esquerda, para mim, quando iniciei o meu primeiro governo, eu deixei claro que era no primeiro discurso, é governar conforme a Carta de Puebla, dar preferência às pessoas, aos mais pobres, aos despossuídos,
viabilizar o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, mas o crescimento econômico dando emprego e salário às pessoas, e não esse crescimento acumulador, concentrador de renda. Somos de esquerda, sim, mas desta forma bem clara. Não vamos assumir também erros que cometeu a esquerda no mundo inteiro, que foram terríveis. Tanto que os regimes caíram em alguns países. Temos que fazer a crítica disso aí. Esquerda é fraternidade, esquerda é amor, direita é egoísmo. E até isso... Direita é o louco do guerra. Até porque o muro do neoliberalismo caiu com o Chile, né? Não, e até, viu, Requião, até isso eles tentam deturpar, eles tentam igualar a esquerda com o que de mais atrasado tem, com o fascismo, entendeu? Com a ditadura, e não é nada disso, nada. Por isso que a gente tem que conversar com as pessoas para mostrar, não dá, gente, esse discurso de dizer que era o governo do Lula, foi o governo da Dilma, culpado por tudo isso, até não é verdade. A gente viveu uma crise, naquela época nós vivemos, o Brasil viveu uma crise econômica profunda, como vários países do mundo viveram, principalmente os emergentes. Só que esses países saíram da crise, e com o Brasil aconteceu o quê? Em vez dos partidos se unirem, e a gente viveu isso, não é, Requião? Eu, você, Lindbergh, em vez de todos se unirem para buscar a superação da crise, não, o que eles fizeram? Eles não deixavam a Dilma trabalhar, era porrada até tirar a Dilma. E por que tinha que tirar a Dilma? Porque ela cometeu o crime, não tirar a Dilma para substituir... E algumas pancadas foram dadas por nós também. Para substituir... Até como porta-voz do governo, Joaquim Levy e o interesse dos banqueiros. Essas foram as flexões que a Dilma fez na época para ver se segurava o poder, mas nem isso foi suficiente, nem isso foi suficiente, porque o que eles queriam... que ela flexibilizava um pouco dos banqueiros, acabava aquela pressão do capital financeiro contra o governo, e ela podia voltar a governar conforme tinha se comprometido na campanha eleitoral. Não deu certo, mas nós estávamos lá dizendo não para isso. Sim, porque a gente sabia que o que eles queriam não eram concessões, o que eles queriam era tudo, eles não queriam uma fatia do bolo, eles queriam o bolo todo para eles, o bolo inteiro, para fazer isso que estão fazendo. Tanto que sem mandato, tanto eu quanto você, o Ismael não tinha mandato já antes, nós estamos aqui conversando, nós estamos pensando no país, não em carreira política, nem nas possibilidades de nós voltarmos a ter um mandato ou não, de Cicrano, Beltrano e Fulano terem um determinado mandato e serem candidatos a presidente da República. Nós temos que mudar essa política liberal do Brasil que prejudica a população. Mas a questão é a seguinte, Vanessa. Estamos ali para fechar o raciocínio que eu estava fazendo, o seguinte: a burguesia paulistana, sobretudo, ela fechou um ciclo daquele golpe com as reformas trabalhista e previdenciária, para dar uma noção, uma ideia de legalidade ao crime que fizeram, que é objeto aí dessa discussão do Requião fala, de revogar essa patifaria. É isso, agora, viu... Já fizeram o que queriam. Requião. Essa reforma é para divertir a população, desviar do que importa. É uma porra louquice, rigorosamente sem limite, para encher a mídia e continuar dizendo que eles estão consertando o que a social-democracia, o Partido dos Trabalhadores, as pessoas que pensam na sociedade fizeram enquanto estiveram no governo. É canalice, nós não podemos entrar nisso também. É derrubar esta gente de uma vez com uma grande frente política e ampla, que só não cabe aos liberais. Não vamos entrar nesse jogo deles. É a tal guerra moderna, né? A guerra híbrida, manipulam a comunicação, eles dominam a Globo, dominam a SBT, dominam a Bandeirantes, dominam a mídia televisiva, que é a grande mídia do Brasil, de uma forma absoluta, e programam isso tudo. Está lá o Steve Bannon, dos Estados Unidos, esse maluco do astrólogo aí, o Olavo do Carvalho. Carvalho. É o nome dele. Olavo de Carvalho. Ah, não é caralho. Eu tinha entendido errado. Então, Requião, deixa eu aproveitar. Alguma coisa com caralho, a Vanessa corrigiu para Carvalho. Mas é um verdadeiro horror esse sujeito, que ele pensa. A terra plana.
esse fundamentalismo religioso e o ódio que eles têm do amor e da fraternidade. E do povo. Santa Maria, Mãe de Deus, livrai-nos de todos. Agora, Requião, Ismael, a gente já está quase acabando o programa. Olha, eu nunca vi esse programa passar tão rápido como hoje, viu? Nunca vi. Mas antes de terminar, eu queria deixar duas perguntas para vocês, engatando a conversa, porque Requião agora conclui falando de Steve Bannon, enfim. O problema que nós vivemos no Brasil é um problema que o mundo vive. Né, uma disputa pela hegemonia de poder no mundo. E o Brasil do Bolsonaro, não o Brasil dos brasileiros, mudou tudo. Ele escolheu um lado, que é um lado pior de todos. É o lado de ser subserviente aos americanos. Não recebe nada de volta, nada. Você veja, nem a carne eles liberaram. Cadê a promessa de ajudar o Brasil a participar da OCDE? Nada. Mas ele continua o Bolsonaro agindo como cachorrinho dos americanos, não é? Olha só a vergonha que eles fazem a gente passar. O que foi aquela votação de Cuba? Não é? As Nações Unidas há anos colocam na Assembleia a votação para condenar o embargo sofrido por Cuba. Quem que vota contra isso, essa condenação? Eram os Estados Unidos e Israel. Agora o Brasil se juntou. Brasil, Estados Unidos... Pois é. Não, o filho, veja bem... O Brasil, os Estados Unidos e Israel votaram contra isso. Não, é um absurdo. Agora Israel veja. Não é Israel, né? Israel é aquele Benjamin Netanyahu. Não, e agora os Estados Unidos, você viu, Requião, os Estados Unidos reconhecendo aquelas ocupações na Cisjordânia. Gente, aquilo é um absurdo, porque até hoje o acordo não foi cumprido, o Israel foi transformado num Estado, a Palestina não. Mas, enfim... Fato, Vanessa, que o Bolsonaro não conseguiu emplacar o filho lá na embaixada, os Estados Unidos também não, me parece que não tinham muito interesse nele, no Eduardo Bolsonaro, e, de certa forma, meio que quebrou o encanto aí com o Trump, porque o Bolsonaro já está bem amigo dos comunas. Não, porque precisa do din-din, porque precisa do din-din. Né? Mas veja bem, Ismael... Inclusive vi, Vanessa, essa discussão sobre a tecnologia 5G dos celulares, em que o Bolsonaro está mais próximo da China do que dos Estados Unidos. Então, veja, acabou aquele encanto, aquele namoro. Eles viram o seguinte, que ele foi feito de pateta do Trump. Né? Então, não, agora eu discordo de você. Não acabou o namoro. Eles estão namorando escondido agora. Não, veja bem, o Brasil continua isso, fazendo o jogo dos americanos, porque o que importa não é o que diz, é o que faz. Eles namoram escondido com a presença do Frota. Veja, o que eles fizeram agora, semana passada, na Embaixada da Venezuela e Requião, aquelas falas, aquelas declarações do Eduardo Bolsonaro, eu não quero nem dizer do filho do presidente, não, do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, aquilo é muito grave. Ele apoiando e disse que ia lá. Não foi porque eles tiveram que recuar. Que a Câmara não tiveram que recuar, mas para vocês verem como eles fazem o jogo dos americanos. E hoje está claro que o que acontece na Bolívia, o que acontece na Venezuela, tudo isso, o que acontece no Brasil é armado lá dos Estados Unidos, armado de lá, vem tudo de lá. Você veja esse cara que invadiu a Embaixada dos Estados Unidos, que coordenou esse Tomás Silva, que se autoproclamou ministro conselheiro, né? Esse cara teve 2 reuniões com o vice-presidente da República aqui do Brasil, com o Mourão, general Mourão. Então, essa guerra, e é isso que eu quero que vocês falem para a gente terminar o programa, já são 13 horas e 1 minuto, essa guerra é uma guerra mundial, é uma guerra por poder, por ocupação de espaço. E aí, a gente está vendo o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo na Bolívia. A Bolívia é um fato assim estarrecedor. Eu vi cenas de violência contra o povo. Então, eu queria que a gente acabasse o programa mostrando isso, localizando o Brasil nesse cenário internacional e principalmente no cenário da América Latina, para a gente acabar o programa de hoje. Vanessa, diga. Eu, antes do Ismael terminar o programa, eu vou fazer um comercial. Tá. Amanhã, às 2 horas da tarde, numa reunião dos comerciários da Federação do Comércio de Santa Catarina, eu estarei batendo um papo, fazendo uma palestra sobre a nossa soberania
e a tentativa de escravização dos trabalhadores no mundo e no Brasil. 14h estarei lá. Eu, inclusive, vou hoje para Santa Catarina, durmo por lá esta noite e amanhã estarei na reunião. É a reunião da Federação dos Comerciários. O espaço vai ser provavelmente o espaço do Senac, eu não sei exatamente qual é. Mas convido os meus amigos, os que quiserem discutir isso comigo, amanhã, com a Federação dos Comerciários em Santa Catarina. Valeu, Vanessa, um abração. Valeu, vamos lá. Agora você termina o programa, Ismael, falando sobre isso. Brasil... Obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com você e com meu amigo Requião. Essa questão da América Latina é um pouco como os Estados Unidos operam, você mesmo disse. Eu trato como um quintal, é uma disputa de mercado na geopolítica, né? Os americanos precisam vender para algum lugar, os chineses também precisam vender, a Europa também precisa vender, e é nesse jogo que a gente está. A gente não tem uma indústria pujante, a gente tem um processo de desindustrialização desde a década de 80, de desemprego, de jogar milhares na miséria, né? Então, na precarização, e é fornecimento de mão de obra escrava, e sobretudo da matéria-prima, né? Você vê nas áreas, né, agricultáveis, né, prevalece a monocultura, né? Soja, sobretudo, de exportação, a matéria-prima, né? A carne, né? Então, você não tem um processo de industrialização. E é um pouco isso que eles querem para a América Latina, para o Chile, para a Bolívia, para a Venezuela e para o Brasil, para a Argentina, né? Então, é mais do que hora de a gente retomar as velhas bandeiras de Bolívar e também aqui do Velho Retão, para que a gente possa fazer essa mudança necessária. Eu acho que essa mudança, o Brasil ele pode contribuir muito, né, com essa ideia de soberania, e o Lula também acho que é uma figura-chave nesse processo. A gente tem que ganhar mais o Lula para esse movimento aí do Requião, o teu, do Lindenberg, para discutir a soberania, para discutir a autonomia dos povos. Acho que por aí que fecha o repolho. E veja, Ismael, o papel do Lula, eu quero concordar com vocês, é muito importante, mas não só para discutir o combate ao neoliberalismo, a defesa da soberania, mas para garantir a unidade das oposições. Eu acho que o papel do Lula é muito maior do que de um filiado ao Partido dos Trabalhadores. Vanessa, não é só no Brasil que ele tem esse papel, na América Latina. Na América Latina, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Acho que no mundo ele tem um papel aí muito importante. Tanto é que a gente viu toda essa movimentação, essas manifestações aí pela liberdade dele, que todos nós nos somamos, né? Então, o papel dele pode ser muito maior, né? Eu concordo, aí nós estamos de acordo. Eu quero, novamente, agradecer a oportunidade e um abraço para vocês, os espectadores, para você, Vanessa, e para o Requião. Diga, Requião. Não se pode servir ao dinheiro, ao mamão bíblico e ao povo brasileiro ao mesmo tempo. O dinheiro e o capital têm que ser utilizados em benefício da população, do trabalho, da natureza que tem que ser mantida e preservada. Não se pode servir a Deus e a mamão. Não se pode servir ao dinheiro e ao povo brasileiro ao mesmo tempo. Valeu! Valeu. Gente, muito obrigada. Requião, obrigado, Ismael. Um abraço. Amanhã a gente está de volta. Meio-dia. Obrigada, moçada. Obrigada, Cris.